Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre os processadores AMD, as placas-mães e a memória RAM. Meu nome é Ricardo e nessa série de vídeos eu ensino sobre informática. Nessa primeira temporada, eu vou falar sobre o hardware. Se você é novo ou nova neste canal, já deixa aqui o seu like para mim, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou deixar aqui para você. E vamos ao nosso vídeo. Os processadores da AMD, sem querer fazer propaganda para a AMD, costumam superar a Intel em velocidade, em economia de energia, em consumo de energia menor, né? Os processadores da AMD são melhores e costumam, muitas vezes, terem um preço mais acessível do que os da Intel, tá? A Intel tem bastante nome, né? Inclusive a AMD... Antigamente são os processadores RISC, né? Eles usavam outro nome e eram os processadores muito mais rápidos do que os processadores da Intel, por alguns motivos técnicos, né? Que mais? Os núcleos, eu já falei sobre os núcleos, né? Possuem núcleos de 1 a 12 núcleos. 1 são os processadores mais antigos, né? 12 núcleos são os mais modernos e até mais núcleos, tá? Dependendo do processador aí que você adquirir, tem até mais núcleos do que 12, tá? E aí, como eu falei para você, cada núcleo, na verdade, é um processador trabalhando em conjunto com outros núcleos, ou seja, com outros processadores e formando um processador único. Então, na verdade, um único processador, na verdade, são 12 processadores trabalhando ao mesmo tempo. Octa-core, né? Você já deve ter ouvido falar aí de octa-core. Core significa núcleo. Octa, de 8. 8 núcleos. Tem um monte de celulares aí, ultimamente, sendo vendidos. E aí eles colocam lá na descrição técnica que ele é octa-core. Significa que o processador tem 8 núcleos, tá bom? É isso que significa o octa-core. Nós temos a placa-mãe. Aqui eu trouxe aqui uma placa-mãe de um desktop, né? Aqui para você dar uma olhada. Aqui nessas ranhuras aqui vão os componentes, os outros periféricos que a gente já vai ver quais são. Aqui é onde vai o processador, tá? E o processador, ele costuma esquentar, então vai um ventilador em cima que eles chamam de cooler, tá? Então a placa-mãe é a placa principal de um computador ou de um celular, né? Essa placa aqui é de um computador, em que são encaixados todos os outros componentes. E aí, claro, a placa-mãe precisa ter compatibilidade com o processador. Então, por exemplo, se você está pensando em utilizar um processador da Intel e está montando aí o seu computador, geralmente quando nós consumidores finais não precisamos nos preocupar tanto. Por quê? Porque o computador vem montado, né? Então, claro, o processador já é compatível com a placa-mãe, que é compatível com as memórias e assim por diante, tá? Mas se você estiver pensando em montar um computador por conta própria, e aí você for começar, por exemplo, a montar esse computador a partir do processador, o processador que você está planejando comprar precisa ser compatível com a placa-mãe e os outros componentes precisam ser compatíveis com a placa-mãe. Então precisa ter compatibilidade. Então, na verdade, montar um computador é uma coisa um pouco complexa, tá? Eu não sugiro. Se você está nesse curso, então significa que você é alguém principiante em informática. Então, nesse momento, eu sugiro que não fique montando o computador por conta própria. Compre um computador usado, se for o caso, que geralmente eles são mais em conta, mas tem um processamento melhor, né? E não se aventure aí a montar um computador ainda por enquanto, porque você ainda é iniciante, né? Eu só estou explicando essas coisas para você entender como que funcionam essas coisas, tá bom? E aí, então, essa é a nossa placa-mãe. Nós temos a memória RAM. O que é a memória RAM?
Vem de randômico ou aleatório. Aleatório é ao acaso, tá? É a forma como uma memória RAM que utiliza também processadores, né? Como os processadores de uma memória RAM funcionam, de forma aleatória, randômica, etc. Mas isso é detalhe técnico, tá? O que é importante de você entender, que ele é o local de trabalho ou a oficina dentro do computador. Por quê? Porque quando você liga o computador, você tem uma coisa que nós vamos ver na próxima aula, que são softwares. E aí tem um software chamado sistema operacional. Para o computador funcionar, precisa desse negócio chamado sistema operacional, que você já vai ver o que é isso na próxima aula. Ele precisa ser carregado num local. Ele precisa ser jogado dentro da memória RAM, ou seja, dentro da sua oficina, para você conseguir trabalhar com aquele computador. É como se você tivesse uma oficina, que é uma sala vazia, mas para você poder trabalhar, você precisa ter as ferramentas dentro dessa oficina. Então você pega as ferramentas e coloca dentro dessa oficina, e aí sim você consegue trabalhar dentro dessa oficina. A memória RAM, ela é como se fosse uma oficina, uma sala, só que tem um detalhe. Ele equivale ao relé. Lá no começo dessa aula eu expliquei para você como que funciona um interruptor e como funciona um relé, né? E eu disse que o relé, quando a energia elétrica é desligada, o relé ele não se liga sozinho depois. Ele vai ficar desligado. Você vai precisar acionar o relé novamente e aí sim ele vai se ligar. Quando você desliga o computador, tudo que está na memória RAM é perdida. Então, é uma memória de trabalho. Essa memória de trabalho só vai funcionar enquanto o computador estiver ligado, enquanto estiver passando corrente elétrica dentro do computador. Se você desligar esse computador, a memória RAM ela é zerada, assim como o relé também é zerado quando acaba a energia elétrica. E aí por isso que eu sempre vou falar para você salvar o seu trabalho. E aí eu vou te explicar daqui a pouco onde. Mas vamos terminar aqui a nossa memória RAM. Então, a memória RAM significa que é randômico ou aleatório. É o seu local de trabalho ou oficina dentro do computador. Ele equivale ao relé, como eu expliquei para você. Quando você desliga a energia, você perde a informação que está na memória RAM, assim como você perde a informação que está no relé. Por quê? Porque esses processadores dentro da memória RAM são processadores do tipo relé. E você sempre precisa salvar o seu trabalho em outro lugar por causa disso. E aí você já vai descobrir onde você vai salvar o seu trabalho. Se você quer aprender mais sobre informática básica, eu vou deixar um link aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição deste vídeo para você conhecer o meu curso de informática para escritórios. É fundamental você aprender informática, porque saber mexer no celular não é a mesma coisa que saber informática. E se você não quer perder nenhuma oportunidade por não saber usar o computador, esse curso é para você. Eu vejo você no próximo vídeo ou lá dentro do meu curso. Um forte abraço e até lá!